Estamos de volta com o programa Viva Saúde. Hoje nós estamos conversando sobre a Lei 11.808, de autoria do deputado Jeovar Campos. É uma lei que possibilita que os pacientes paraibanos internos com a Covid-19 possam realizar videochamadas com seus familiares, pelo menos uma vez ao dia, durante o período de internação hospitalar. E a gente vai conversar agora com a fisioterapeuta intensivista Roberta Marques, ela que já fez uso, né, desse artifício com seus pacientes. Então, tem uma história importante para contar para a gente, né, um feedback importante para dar para a gente sobre toda essa situação de pandemia. Ela que, inclusive, né, está já há um bom tempo na linha de frente, não é, Roberta? Seja bem-vinda mais uma vez ao programa Viva Saúde. Obrigada, Mirna, mais uma vez pelo convite. Eu fico feliz em poder estar participando e compartilhar com vocês um pouquinho da nossa realidade. Em dias normais, antes da pandemia chegar, as visitas aconteciam sempre presencialmente. Então, os familiares, no horário pré-determinado, se deslocavam até o hospital e faziam a visita durante, em média, 30 minutos. No cenário da pandemia, se entendeu que permitir que familiares viessem visitar favoreceria a contaminação dos familiares e a disseminação do vírus. Então, na tentativa de proteger os familiares e não facilitar a disseminação do vírus, a possibilidade da visita presencial foi eliminada. E aí se pensou no recurso da videochamada. Quando a gente pensa na realidade do serviço privado e do serviço público, a gente tem diferenças, né? Geralmente o serviço privado ele tem mais recursos, então é mais fácil de garantir a videochamada. Já no serviço público, a gente tem realidades extremamente distantes. Por exemplo, lá no hospital do interior, de menor porte, né? Provavelmente a grande maioria não tem a possibilidade de se comunicar com os familiares que estão lá, os pacientes que estão na UTI Covid. Já na cidade grande, a gente tem o serviço social que entra com o tablet e o serviço social faz essa ponte na hora da visita. E aí vem a parte que, ao mesmo tempo, é difícil, ao mesmo tempo é bonita de você presenciar. Estar distante de um familiar que está internado, sem você poder ver, sem você poder tocar, se você saber o que é que está acontecendo, é muito difícil, é muito angustiante. E aí se cria essa expectativa para, no horário que seria o da visita presencial, se poder ver quem você ama e que está ali interno, isolado de todo mundo. E a gente tem que pensar que, quando a gente tem um paciente dentro da UTI, ele pode estar consciente, orientado, então ele vai se sentir extremamente sozinho, ele vai se sentir algumas vezes abandonado, porque ele não entende porque a família não está ali, e ele vai se sentir com medo porque está só e não tem ninguém ali para proteger, e várias pessoas entrando e abordando, e ele não conhece ninguém, e já tem o próprio medo da doença, então isso gera uma situação de desconforto no paciente. Então, na verdade, é um benefício para os dois lados. O familiar pode ver o paciente, que é uma pessoa que você ama e está ali isolado, e o paciente sente a família perto através da videochamada. Eu presenciei cenas extremamente lindas, mas também extremamente comoventes, né? Dolorosas, por que não dizer. Eu posso citar, uma das primeiras foi quando a gente, logo no começo da pandemia, percebeu que ia perder um paciente, ele já não estava mais respondendo a nenhuma das propostas terapêuticas, e aí eu conversei com o médico plantonista, e aí eu disse, vamos fazer essa videochamada, a gente faz pelo meu celular, porque especificamente nesse hospital não tem tablet, não foi disponibilizado, foi no hospital da cidade de Recife. E aí, quando eles ligaram, eu pedi o telefone de um deles, e aí quando eu desliguei a chamada no número do hospital, eu fui para frente do paciente e a gente fez a videochamada. E aí a videochamada foi com 5 familiares, tinha filho, tinha esposa, tinha neto, tinha irmão, e a emoção tomou conta deles, e todo mundo querendo falar ao mesmo tempo. E eu me lembro que o filho dizia assim, pai, volta, volta, pai, você é um cara massa, a gente está esperando você aqui.
E a esposa dizia, não me deixa, não me deixa. É difícil, não é, Roberta? A gente lembrar dessas situações não tem como não se comover. E você participando de tudo isso, eu acredito que também foi muito difícil. São situações que não esquecemos, né? Não, elas marcam. O momento da videochamada ele é um momento muito marcante para o profissional, porque ele envolve muito a emoção exatamente do não poder tocar, de não poder estar presente, e aquela ser a possibilidade. Você ser o elo dali, né, daquela Isso. História toda, né? E o elo de um momento tão delicado que podia, no caso, ser o último contato, né? Isso, exatamente. Teve uma situação que a paciente já não estava mais respondendo à ventilação não invasiva, nem à posição prona, que é uma das propostas de tratamento para esses pacientes, e aí chegou a hora de intubar. Só que quando a gente ainda estava tentando a posição prona, o serviço social chegou lá e perguntou se ela queria falar com a família naquele momento. E aí ela disse que não, que ela tinha acabado de pronar, ia ficar naquela posição e quando terminasse o tempo programado, ela falaria. Só que ela não respondeu à posição prona, chegou a hora de intubar, a gente não conseguiu localizar o serviço social e ela foi intubada sem falar com a família. E ela não voltou. Eu imagino. Então, como foi forte. Às vezes, a videochamada, ela é a última. É o último requisito, né, que aquela família tem, né? É o último contato. Então, assim, é importante que as equipes elas se sensibilizem, porque quando um paciente é entubado, a gente não sabe se ele vai voltar. E aí a gente dá a chance do último adeus, a gente dá a chance de você, pela última vez, poder conversar. Como também a gente pode conseguir, a equipe pode conseguir trazer esse paciente de volta e o paciente ter a memória de que, poxa, antes de eu ser entubado, a equipe se mobilizou, permitiu com que eu visse minha família, né? Então, é extremamente importante. Para mim, é um recurso que todo hospital deveria ter possibilitado aos familiares e é uma sensibilidade que deveria mobilizar todas as outras pessoas da equipe para poder proporcionar isso, né? Existem alguns inconvenientes. Por exemplo, como eu oferecia muito o meu celular ao número privado, então isso fazia com que os familiares ficassem com o número salvo, e aí eles ficavam ligando, perguntando como estava, eles pediam foto dos pacientes, e aí, assim, aquilo ali é angustiante, porque você sente a dor do outro, né? E você queria poder dar todas essas informações e estar disponível, mas você não pode. E aí acaba que tem esse viés de você dar seu número privado e isso gerar uma expectativa no familiar de ter acesso à informação a qualquer momento, né? E a gente não pode fazer isso, né? E até porque, geralmente, os plantões eles são bastante corridos, né? Então, isso, realmente, dificilmente o profissional vai poder estar ligado àquilo 24 horas. Tanto que na lei, né, na lei da Assembleia Legislativa, deixa bem claro que esses aparelhos telefônicos eles precisam ser do paciente disponibilizados. No caso, no exemplo que a Roberta deu, ela foi além, né? Ela, com a sensibilidade dela, viu a situação e resolveu, né? Resolveu com o apoio lá do médico que ela estava sendo acompanhando, né? Eles conseguiram dar esse apoio. Mas é interessante que a gente lembre disso, que no caso dessa lei, as famílias que podem disponibilizar o celular, bota lá o nome no aparelho e tudo, e deixa identificado, passa para a equipe do hospital, que a equipe do hospital direciona. E é importante também falar que quando o paciente ele tem condições, ele mesmo faz por conta própria. Não é que, na maioria das vezes, na maioria dos casos, acaba sendo assim. Agora, óbvio que pacientes mais graves, paciente inconsciente nem se fala, porque aí realmente alguém tem que chegar para ele não tem nem como pedir, mas os pacientes que eles têm alguma condição de fazer por conta própria, eles fazem,
Na UTI, lógico, que é o exemplo que a Roberta está falando, é bem diferente. Então, assim, essa lei, apesar de que ela é muito ampla, né, abrange todo mundo, a gente tem que lembrar isso, que quando o paciente ele tem condições, ele mesmo faz, ele está com o celular lá no quarto, no apartamento, na enfermaria, ele mesmo consegue fazer isso, né, Roberta? Isso, exatamente. Na enfermaria, o paciente ele não está sob efeito de sedação, de bloqueador, então ele tem consciência para poder se comunicar com a família, né? Dentro da UTI, a gente também tem pacientes com esses perfis, né? O paciente, por exemplo, ele está só com catéter de oxigênio, ele está com a máscara de oxigênio, e basicamente a gente prioriza essa videochamada nesses momentos que antecedem a intubação, quando todas as terapias falham, e aí a gente vai intubar o paciente e dá a chance do familiar se comunicar antes que o paciente perca a consciência, porque ele vai precisar ser sedado e muitas vezes bloqueado. Então, realmente, né, é uma situação que a gente pode, então, estar cobrando, estar pedindo também, né? É importante que a gente tenha essa informação, porque em algum momento ela pode ser necessária, né? Seja para algum amigo nosso, seja para algum familiar, alguma pessoa que nós conhecemos que acaba sendo acometida pela doença, né? Nós temos esse conhecimento e é importante, sim, questionar, perguntar, pedir, né? Pedir uma ajuda, enfim, para toda a equipe dos hospitais, que certamente eles vão dar essa força, esse apoio. Roberta, e essas videochamadas, para aqueles pacientes que têm consciência, que estão mais conscientes, elas acabam sendo também uma terapia muito importante, né? Porque vai mexer com a autoestima, vai mexer com sentimentos bons, vai gerar sentimentos bons dentro dela. E para isso, para um tratamento, é muito importante a pessoa se sentir bem psicologicamente, né? Sem dúvida, é como eu falei lá no começo, quando você entra dentro da UTI, a partir dali você vai ficar isolado. Então, você não tem mais contato com ninguém. A partir daquele momento, você vai lidar com pessoas que até um minuto antes eram completamente desconhecidas para você, que é a equipe de saúde que vai tentar lhe ajudar. Então, a sensação de abandono, a sensação de medo, ela é muito forte. É diferente de você entrar num hospital de mão dada com alguém da sua família que lhe traz a sensação de conforto, de proteção, de você entrar sozinho e não poder ficar e nem ser visitado por ninguém. Então, como eu falei anteriormente, a videochamada, ela é um grande benefício, tanto para o paciente, como também para o familiar. Então, os dois lados se beneficiam em poder ver, em poder ouvir a voz, em poder sentir como a outra pessoa está. E não deixa de ser um fio de esperança. Poxa, eu estou ouvindo a voz, eu estou vendo, ele está ali, eu tenho esperança. E geralmente os familiares, eles mandam mensagens de fé, de esperança, a gente está te esperando, confia, Deus vai proteger, Deus vai guiar a equipe médica, vai dar tudo certo. Isso fortalece, você saber que tem gente lá fora esperando por você, que lhe ama, lhe dá força para lutar contra a doença, né? Com certeza, com certeza. Isso é muito importante. A gente sabe que o coronavírus, por si só, né, a Covid-19 é uma doença extremamente isolada, né? Ela isola muito o ser humano. Até dentro de casa, muitas vezes a gente se isola e isso impacta muito, né, o nosso psicológico. Então, todas as alternativas que possam sanar um pouco essa sensação de isolamento, essa sensação aí de abandono, claro, a gente sabe que a família não está abandonando o paciente, a família não tem escolha, a família precisa fazer isso pelo bem do paciente, mas é o sentimento para quem está lá dentro, quem está envolto aí a tantas coisas difíceis de encarar, assim saber o que é que vai acontecer com você nos próximos minutos, né? A gente sabe que é uma situação muito delicada, né? A gente se colocando no lugar do paciente é uma situação muito delicada e extremamente angustiante também para os familiares que ficam em casa sem poder fazer nada. É de uma impotência imensa. Já escutei relatos, Roberta, de pai, relato de filho falando que perdi meu pai, perdi minha mãe ficou 20 dias interna e ela saiu do hospital para o cemitério e eu não pude vê-la só através de um caixão, enfim. É muito dolorido ouvir essas histórias e é a realidade que nós estamos envolvidas hoje. Isso.
É por isso que a gente que está como linha de frente desde o início, sistematicamente pede para que as pessoas continuem tendo cuidado, porque é doloroso desde o momento que você deixa seu familiar ali até o final, quando o desfecho é ruim, você não tem a chance de se despedir. Quando o paciente vai a óbito, tudo precisa ser resolvido num prazo muito curto. Então, o paciente é colocado no caixão, o familiar não tem a chance de velar, o paciente vai logo encaminhado para o cemitério. Então, se a gente fosse colocar no lugar das pessoas que perderam parentes próximos numa circunstância como essa, tem paciente que passa 2 dias, tem paciente no UTI, tem paciente que passa uma semana, tem paciente que passa 14, 21, 30 dias. Então, é um intervalo de tempo muito grande, já longe, e para no final você ainda não ter a chance de ver, de se despedir. Então, tudo é muito impactante, tanto para a gente, como profissional da área de saúde, que até então não tinha visto isso antes na nossa história de trabalho, como também para os familiares, porque o normal é, poxa, não deu certo, foi a óbito, mas a gente vai poder velar, vai poder se despedir, e aí a gente encerra o processo. Mas nada disso é possível na Covid-19. Então, tudo realmente envolve um contexto extremamente difícil, extremamente doloroso. E eu acho que a videochamada, ela minimiza um pouco de tudo isso. Enquanto ela é possível, minimiza um pouco de tudo isso. Pois é, gente. Então, reforçando mais uma vez, parece até clichê estar falando isso, mas não é. E mais agora do que nunca, a gente sabe que a pandemia ela chegou a uma situação pior ainda, né? Conseguimos ultrapassar o pico que já vivenciamos lá em 2020. Então, é preciso a conscientização, evite a aglomeração, evite a aglomeração. Se proteja ao máximo, proteja as pessoas que você ama. Vamos evitar a proliferação desse vírus, porque a gente sabe, tem jovem que fala assim, não, mas se eu pegar, não vai acontecer nada comigo, mas a gente precisa evitar esse contágio aí, até de quem não pega, por conta da mutação, tá aí outras variantes mais fortes, inclusive agora, acometendo muito mais pessoas mais novas, não é, Roberta? Você deve estar vendo isso muito forte. É exatamente isso, que as pessoas precisam entender é que com a chegada da variante, nos outros estados, a doença começou a se espalhar muito mais rapidamente, porque ela tem um poder maior de transmissão. E aí ela alcançou a população jovem, que na primeira onda a gente não viu com tanta frequência. E aí os relatos dos profissionais que são linha de frente, na grande maioria dos estados, é de que nunca viu tantos jovens internados e com a manifestação mais grave da doença. E isso se deve tanto à presença da variante, como também à menor adesão dos jovens às medidas de proteção e à maior circulação deles, gerando aglomeração. Eu perdi um paciente de 30 anos e um paciente que era personal trainer. Mais recentemente, eu estava lá com uma paciente de 36 anos, sem comorbidade. E, recentemente, uma pessoa próxima à família, de 28 anos, uma jovem de 28 anos, que também não tinha comorbidade. E que a evolução foi, inclusive, muito rápida. Então, assim, é preciso que a gente entenda que uma doença infecto-contagiosa, ela não é só problema meu, ela é um problema de toda uma comunidade, de toda uma cidade, um estado e um país. Então, eu tenho que assumir a parte que me cabe. À medida que eu me protejo e eu faço a adesão às medidas de proteção, eu também estou protegendo as outras pessoas que estão ao meu redor. Isso é extremamente importante, que as pessoas absorvam essa ideia para que a gente tenha paciência, espere a vacina, a gente alcance a imunidade de rebanho, e só assim a gente possa se aproximar de voltar à normalidade. Então, mais uma vez, pessoal, não subestimem a Covid, por favor, se cuidem, protejam as pessoas que vocês amam e protejam até as pessoas desconhecidas, porque às vezes a gente tem a impressão de que é o profissional lá da área de saúde que salva vidas, mas você que está aí em casa também salva vidas quando não se aglomera e quando não ajuda na disseminação do vírus. Obrigada. Roberta, muito obrigada mais uma vez. A sua entrevista aqui no programa Viva Saúde. Obrigada pelo seu testemunho,
né, pela sua experiência, você está partilhando com a gente essa experiência, que no momento desse é tão importante, quando a gente conta casos reais, né, quando a gente personifica, personaliza realmente as histórias, então aproxima, né, comove mais. Eu espero que quem esteja em casa tenha entendido essa mensagem que você passou. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Obrigada. Tchau, obrigada. E a você que ficou conosco, muito obrigada pela sua audiência, obrigada por estar aqui conosco. Eu espero que realmente você tenha entendido, né, a importância dessa lei do deputado Jeová Campos, que você tenha compreendido a importância ainda mais do isolamento, agora mais que nunca, né? Você que é jovem também, a importância de se proteger e proteger o outro. Faça isso por amor. Eu tenho certeza. Tudo aquilo que a gente faz por amor é investimento. Faz bem para a gente. Então, vamos nos cuidar, vamos cuidar uns dos outros, que a gente vai vencer essa pandemia. Um beijo grande e até o próximo Viva Saúde!